gente possa atuar aqui, né, fazendo este trabalho. Então, às vezes a gente não vê quem está, né, nos bastidores, né, mas na nossa gratidão, né, nosso agradecimento. E também agradecer a equipe do Ciclo Permanente, a todas as pessoas que ficam, né, nesse bastidor, né? Então, a Maria Eduarda Ferreira, a Bárbara Beatriz Santos, a Maria Clara Regis, né? E um monte de gente que vem para nos... Alô? Oi, gente, nós vamos ter que reiniciar? Oi, bom dia. Vamos ter que reiniciar? Desculpa. Então, bom dia para quem é de bom dia, vamos de novo. Boa tarde para quem é de boa tarde. Eu agradeço imensamente a presença de todos, todas e todes, né? Esse é mais um evento, né, organizado, mais uma webinar organizada pelo projeto Ciclo Permanente de Estudos e Debates sobre Educação Básica. Nós temos organizado uma série de webinars denominada Educação Básica em Diálogo. Então, nesse momento, vamos estar trabalhando com um encontro denominado Internacionalização das Relações Afroeducativas entre estudantes de Angola e do Brasil. Então, é uma alegria poder estar atuando também, né, nos eventos de internacionalização que o Ciclo vem envidando esforços para realizar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tânia Aretusa, componho a coordenação, né, colegiada aqui do Ciclo Permanente, de Estudos e Debates sobre Educação Básica. Esse projeto é um projeto que tem contado com um grande número de pessoas, né? E já deixo meu agradecimento especial ao professor Paulo Henrique Coelho, que atualmente está na coordenação geral do projeto. Também deixo meu agradecimento, minha gratidão aqui logo de início para a Fernanda Mara Leôncio, que compõe a equipe do CPCIRT e que tem nos auxiliado nesse trabalho técnico, né? E às vezes a gente não vê quem está nos bastidores, mas nossa gratidão ao John Gambridge também, que coordena o CPCIRT, né? E também a própria equipe do Ciclo Permanente, que atua para dar suporte para que a gente esteja aqui hoje, né? Então, a Bárbara Beatriz Santos, a Maria Eduarda Ferreira, a Maria Clara Regis, né? E uma série de outras pessoas que às vezes a gente chega aqui para essa tela, mas não sabe que teve todo um suporte para a gente estar aqui hoje, né? E o dia de hoje para a gente é muito caro, porque esse projeto, ele nasceu em 2008, então já tem muitos anos que a gente vem trabalhando, né, numa educação antirracista, e também num trabalho de parceria, né, parceria com programações afirmativas, parceria com a UENG, parceria com o Instituto ISTA, parceria com uma série de escolas públicas, né, parceiras do Ciclo Permanente. Então, é com muita alegria que a gente tem envidado esforços, tanto para fazer trabalhos de internacionalização, como para fazer trabalhos com docentes e discentes, né? Então, o dia de hoje, na verdade, é um dia que a gente celebra. E para fazer essa celebração, nós vamos chamar também uma das pessoas que coordena o Ciclo Permanente, que tem, assim, atuado lindamente, né, como docente também, porque aqui a gente não é só pesquisador ou sujeitos envolvidos, né, numa causa, nós também somos professoras. E essa professora é uma pessoa muito especial. Chama agora para estar aqui, compõe a coordenação do Ciclo Permanente, ela é geógrafa, mestre e doutoranda em educação pela UFMG, atualmente é professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte e integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Ação Afirmativa, que é o NERA, que é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq.
Ela tem experiência também em formação docente. Ela já foi co-coordenadora do projeto Ressignificando a Doença Falciforme, um projeto muito bacana também. O projeto chama Ressignificando a Doença Falciforme, a diversidade no contexto escolar. Então, a Aline está sempre envolvida, né, com essa temática, mas a temática também dentro da educação básica, né, Aline? Então, assim, já estou com formação de professores na Bahia, em Minas Gerais, no Rio, enfim, num tanto de estados. Ela atua também como professora formadora do curso de atualização de educação de jovens e adultos, Juventude Viva, o Juviva, né? Organizado também pelo MEC, pela UFMG, nessas parcerias que a gente vem estabelecendo. E no curso Afirmando Direitos na Educação Escolar Quilombola, no Polo Montes Claros, entre outras ações, né? Atua nos cursos de especialização, no EPI, enfim. Então, a Aline tem um vasto currículo, não vou detalhar aqui, Aline, se eu esqueci de alguma coisa, você me completa aos poucos aí, né? E eu agradeço imensamente, Aline, a sua disposição, a sua disponibilidade para estar aqui conosco, né? E deixo a palavra para você e um beijo também, as boas-vindas para quem está nos assistindo no YouTube. Que bom ter vocês aqui, né, para mais esse encontro. E aí a gente vai fazer uma sequência de webinars esse ano. Todo mês tem uma ou duas, né? Mês passado esse mês, na verdade, a gente está fazendo duas. Mês que vem vai ter uma, setembro também temos outra. Fiquem de olho aí na programação. Aline, passa a palavra para você, então. Um abraço, fique à vontade, a casa é nossa. Bom dia a todos e todas e todes. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, através do ciclo permanente, através de todas as iniciativas, né, do ciclo, em convidar para que a gente pudesse falar dessas experiências que a gente tem feito na educação básica. E hoje é um dia muito especial, porque a gente conseguiu fazer, de fato, uma atividade na perspectiva das relações étnico-raciais, né, da Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensino de História da África, mas, acima de tudo, uma experiência que foi muito coletiva, e é por isso que hoje eu não estou aqui sozinha, né, então eu agradeço imensamente também à Escola Municipal Lídia Angélica, todos os profissionais que atuam na escola, que sempre apoiam meus projetos, apoiam toda iniciativa, né, que dê margem e possibilidade para que os estudantes criem autonomia, tenham responsabilidades e senso de justiça, né, diante do conteúdo que lhes é ofertado, e que, na verdade, esse conteúdo ele só acontece com a qualidade que acontece também graças a esses estudantes e às suas respectivas famílias. Então, estou muito grata por estar aqui hoje, agradeço ao longo da minha apresentação aqui, eu gostaria de ir agradecer, não vou agradecer todo mundo aqui de imediato, não, e convidar vocês para ficarem aqui com a gente, porque vamos apresentar da seguinte maneira. São 4 estudantes, né, 2 brasileiras que já estão aqui em tela, Meilinha e Isadora, que estão no 9º ano. Muito obrigada, meninas, por estar aqui com a gente. Agradeço as famílias também. E 2 estudantes angolanos. Eles ainda não estão em tela, a gente está com problemas técnicos no momento, por isso que a gente atrasou um pouquinho, mas a gente tem aqui as apresentações deles, qualquer coisa a gente ainda dá conta aqui de trazer para vocês aquilo que a gente prometeu, né? Mas a ideia é que eles ainda consigam, de fato, assim, o Abel consiga acessar. Bom, eu pensei na seguinte estrutura, eu falo um pouquinho do que foi o projeto, mentira, não vou falar muito pouquinho, não, falo mais ou menos uns 15, 20 minutos, depois eu vou passar para as meninas, tá bom? Ou então eu falo um pouco agora e passo para Meilin, tudo bem, gente? E fique à vontade para comentar aqui no chat, a gente que somos professores nesse momento do contexto da pandemia, do ensino remoto, a gente tem aprendido, né, a conseguir ir conciliando esses 2 lugares. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Por favor, só digam, dão um ok para mim se ela já estiver em tela para vocês, tá? Ela já aparece para vocês?
Uma coisa que a gente teve que aprender é ter paciência com a tecnologia, né, gente? Não apareceu, não? Oi, Frederico, nossos alunos aparecendo aí. Eu vou tentar mais uma vez. E é muito importante colocar os slides, porque eu acho que dá para a gente ter uma ideia visual também. Não que os slides estejam bonitos, não tá não, viu, gente? Tá bem simples, mas tem as fotinhas. Acho que vai demorar um pouquinho, mas está apresentando aqui já para mim. Acho que a Bárbara está no suporte, consegue colocar. Bárbara não, Fernanda. Prontinho? Acho que já está aí para vocês, né? Oi, Cecília, também outra aluna, nossa, que está aqui no chat. Pode começar? Me dá um ok aí, gente, no chat. Agora foi, obrigada, Vangelis. Aproveitar e dar um abraço para a Helenice, que está aí no chat também, participando com a gente, aqui quilombola, da comunidade de Barro Preto, lá em Santa Maria de Itabira. É um orgulho ver que as pessoas que me ajudaram a me construir enquanto pesquisadora estejam aqui, né? Bom, então vamos lá, vamos direto para esse projeto, né, de intercâmbio. Eu queria colocar aqui para vocês foi o primeiro texto que eu construí quando eu fui convidar os alunos a participarem do projeto. Ele se encontra lá no formulário, quando a gente circula o formulário perguntando, e aí, vocês têm interesse mesmo? Apesar de ser uma coisa coletiva, construída ali na sala de aula, a gente criou algumas ferramentas para que pudesse chegar a todos os alunos, uma vez que a gente está no ensino remoto, então quem está, às vezes, lá no início do ano, na aula mesmo, síncrona, né, através da plataforma Meet, é um número, inicialmente, em cerca de 60 alunos, depois que gradativamente vai aumentando. Então, o formulário foi importante porque ele circulou pelas redes e pelo WhatsApp. Então, eu coloquei assim: acreditamos que ser brasileiro ou angolano é conviver com contribuições culturais oriundas de dois continentes que foram unidos por meio de travessias humanas, porém forçadas, ao longo do Oceano Atlântico. Justamente num tempo em que vigorava o colonialismo e as ideias de modernidade, que colocavam a Europa como centro de uma lógica brutal de enriquecimento econômico sem precedentes. Esse processo de deslocamento territorial de conhecimentos acumulados por determinados grupos de africanos em direção ao continente americano e asiático teve várias consequências, e é sobre essas consequências que gostaríamos de tecer reflexões e aprendizados. Embora a lógica eurocêntrica nos manipule para esquecer ou apagar as nossas memórias transatlânticas entre África e América, sabemos que a cultura afro-brasileira sobreviveu, e muitos são os movimentos sociais no Brasil e também fora dele, de luta antirracista por um mundo melhor para todos e todas. O movimento de conhecer nosso passado para compreender o presente é a oportunidade de construirmos um futuro de novas possibilidades para além do já imposto. Então, esse aqui, ele estava na introdução, convidando mesmo as pessoas, os estudantes a participarem, mas o que de fato seria esse intercâmbio, né? Ele é um projeto interescolar, então a gente está dialogando com uma outra escola situada no contexto de Luanda, tá? Na cidade de Luanda, capital de Angola, e cujo conteúdo ele é afroeducativo. Então a gente está no campo das relações étnico-raciais, da história da África e cultura na diáspora negra. Quando eu falo diáspora, do espalhamento, né, de negros e negras para além do continente africano, e que ocorre entre estudantes, esse intercâmbio ocorre entre estudantes e profissionais de educação que são brasileiros, da Escola Municipal Lídia Angélica, e estudantes profissionais da educação angolanos e do Instituto Polivalente, Edic Ramon Pitruca. Inicialmente, a gente estava motivado pelo conteúdo curricular, né, do 9º ano, mas que se pretende ser uma experiência piloto para diálogos entre estudantes do continente americano e africano na educação básica, em especial em países de língua portuguesa do eixo sul global. E tem uma justificativa para isso, né? A gente sabe da hegemonia do eixo norte global para com o eixo sul global. Então, tentando romper com essas opressões e dar visibilidade, porque aquilo que não é visível acaba sendo transformado, né, como algo que não existe. Então, a gente tenta, através desse esforço do intercâmbio, compreender as nossas raízes e permitir que aquilo que, historicamente, né, o colonialismo tentou apagar, tenha visibilidade, porque existir, ele existe. Bom,
A internacionalização das relações afroeducativas na educação básica talvez seja mais um passo muito importante das práticas pedagógicas ancorada nos princípios das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. Então, a gente já tem as diretrizes, e eu penso que a experiência que hoje a gente vai tentar colocar aqui para vocês seria um passo a mais, porque já está previsto nas diretrizes, né, esse diálogo com os movimentos sociais, com a universidade, mas a gente consegue avançar um pouco mais e ir dialogar com os estudantes fora do Brasil e no continente africano. E nos instiga a superar o exercício de aprender sobre aprender sobre e promover o aprender com a matriz das africanidades. Então, há uma diferença muito grande quando a gente quer aprender sobre alguma coisa. Geralmente, esse olhar de aprender sobre, ele é um olhar hierarquizado, né? É quando a gente se coloca, inclusive, um pouco acima e vai olhar para baixo para compreender aquela situação. E aqui não, a gente construiu um exercício pedagógico de construir com. Então, estamos com os nossos irmãos, eu aprendi isso com eles também, vocês vão ver, os colegas africanos, eles nos veem como irmãos. Talvez o exercício nosso aqui foi também aprender e dizer disso, né? Porque não é só aprender, a gente conseguir falar, nossos irmãos africanos. Claro, sem essencializar, sem romantizar, mas no caso aqui dos grupos que estiveram com a gente, desses estudantes, a gente não tem dúvida de que são nossos irmãos, pela relação que nós construímos. Essas duas pessoas aqui são muito importantes nesse projeto, juntamente com elas que eu coordeno, então, esse projeto. A professora Danilza, ela é professora de Química, eu a conheci no mestrado na UFMG, ela fez um mestrado em Química, é mestranda, né, em Química, então ela veio através desse intercâmbio estudar na UFMG, e a gente construiu uma amizade, e em um certo momento eu fui perguntar algumas coisas para ela sobre a minha disciplina sobre África, né, no 9º ano, e ela falou: e se a gente colocasse os nossos alunos para conversarem, né? E eu achei aquela ideia fantástica. Então, nasce dela esse interesse da gente dialogar. E o Jarbas Mateus, né? Que é um profissional, assim, da área das artes, muito, assim, de uma grande estima, muito querido também na nossa escola. Ele é quilombola, ele coloca para a gente um currículo extenso, viu, gente? Ele é também graduando em gestão e produção cultural e arte educador. E está lá na nossa escola como um parceiro através da escola integrada. Eu aproveito para agradecer a direção da escola Lídia Angélica, né, por ter possibilitado com que ele fosse o educador que estivesse ali do meu lado o tempo inteiro. Então, ele veio com a arte, né, com o seu jeito educador do campo das relações étnico-raciais. Ele é quilombola da comunidade aqui de Belo Horizonte, chamada Mangueiras, e ele foi muito responsável pela parte estética do nosso trabalho. Então, não é só um trabalho pedagógico que envolve uma questão política, né, que todo conteúdo ele é político, mas é também estético. E aqui estou eu, vocês já me conhecem, né, sou professora, então, lá na rede, e no momento eu estou pesquisando, tentando entender a construção ou a conformação de um novo campo epistemológico dentro da geografia, a partir das pesquisas sobre relações étnico-raciais, essa interseção entre raça e espacialidade. Então, eu trago também as contribuições das minhas pesquisas para dentro da escola. Bom, e os estudantes? São muitos. A gente tem o orgulho de dizer que a gente conseguiu fazer uma busca ativa muito, bom, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, sobre esse contexto específico, mas o fato é que a gente tem uma presença muito grande de estudantes nas aulas síncronas, né? E aqui a gente tem a primeira foto aqui do lado esquerdo, na coluna de cima, é a Vans Lívia, ela é angolana, apresentou também trabalho conosco. A outra é a Ana Carolina, que é filha de uma amiga também, que faz parte do Programações Afirmativas e também trabalha na rede municipal, que é a Cláudia Elizabeth. É um orgulho tê-la também como aluna. Aqui tem o Alan que trouxe a professora, que é madrinha dele, madrinha, tia, para assistir as nossas aulas. Então, é importante dizer que, às vezes, nas nossas aulas, a gente tinha visitantes, né? Outros professores entravam para ver como é que a gente estava conduzindo os nossos trabalhos.
Aqui hoje com a gente tem a Isadora também. Ótimo que dá para vocês verem o mouse, né? Então, a Isadora vai apresentar, a Meilin também vai apresentar, filha também de uma pessoa muito querida. É importante dizer por que eu coloquei essas fotos, né? Porque eu poderia colocar as 121 fotos que eu tenho lá no Classroom de Geografia, na disciplina. Mas esses daqui foram aqueles que, durante o sarau, eu perguntei, e aí, alguém quer me ajudar nessa divulgação do projeto, quer contar sobre esse projeto? E eles foram os primeiros a se pronunciarem. Então, eles estão no grupo de WhatsApp e organizando hoje essa live. Então, aqui com a gente também, que está convidado o Jorge, nós temos a Cecília, que também traz a família dela, é muito interessante, né? O senso de justiça da Cecília, amo de paixão meus alunos por isso, e o pai dela contribuiu muito, às vezes ela traz um vídeo, traz alguma coisa, e ele ia lá e criou a legenda do trabalho, é bem interessante, e estou aqui na expectativa de receber o Abel também, então eu estou aguardando, o Abel está com a internet instável nesse momento. Agora eu vou acelerar um pouquinho mais, porque senão eu fico muito tempo aqui falando. Isso aqui é uma pegadinha, um beijo para a professora Lili aí, a gente sofreu essa pegadinha do 9º ano, isso que a aula já tinha terminado há um tempão, e aí estava todo mundo lá suado, sentindo calor, com as telas fechadas, eu achei que a aula já tinha acabado, dei tchau para todo mundo, eles abriram, me perguntando se eu tinha medo de fantasma, e abriram a tela. Aí eu fiz um print na hora, então um beijo muito especial para esses alunos. E bora lá, né? Então, o conteúdo vocês já sabem, é do 9º ano, ensino fundamental. O projeto começa no mês de março, com as aulas expositivas sobre África. E no mês de abril, a gente faz algumas reuniões, oficinas de um grupo gestor, que ficou responsável, então, para organizar o projeto. Porque já que a gente era um número muito alto, né, mais de 100 alunos, a gente criou um grupinho menor que ia fazer esse paralelo. De pensar as práticas, como que elas poderiam ocorrer, a melhor forma de ocorrer. E no mês de maio e junho o intercâmbio aconteceu de fato. No julho, a gente fez uma avaliação através de um sarau do território afro-literário, teve apresentação, então depois, se der tempo, ainda falo um pouquinho desse sarau, mas eu não poderia deixar de dizer do mapeamento socioeducacional e do contexto específico, né? Então, veja bem, a gente está no contexto que é de pandemia, né? O contexto não é nem um pouco favorável para as práticas pedagógicas, mas a gente conseguiu provar que através, talvez, dos projetos é que a gente conseguia avançar. Por exemplo, o ensino remoto na Escola Lídia Angélica, eu sei que é um contexto muito específico na rede municipal de Belo Horizonte. A maior parte, a gente foi orientados, né, a partir da ESMED, para que produzíssemos materiais que seriam impressos e os alunos poderiam buscar na escola ou entregues para o WhatsApp. No nosso caso, a gente tem um contexto muito específico, que é a possibilidade de ter um número maior de pessoas com acesso remoto. Então, eles tinham acesso à internet. E ocorreram algumas vezes de também não ter o computador e a gente correr atrás para conseguir um computador. Aí agradeço a Lilian, por exemplo, que ano passado, a mãe da Meilin, que conseguiu um computador para entregar para um aluno. Outros professores também, a gente foi se doando e conseguimos, assim, nesse contexto muito específico desse grupo, fazer com que a maior parte dos alunos, mais de 95%, tenha acesso às aulas síncronas. Então, o contexto cultural, o ideológico também é muito problemático, a gente está num contexto político de ataque, né, aos professores, inclusive de perseguição, de acompanhamento muito de perto das nossas aulas. Eu sei que as nossas aulas invadiram as casas de vocês, mas também né, os nossos alunos entraram para a nossa casa, então teve uma troca e a gente teve que se reajustar nesse curso aí. Mas foram justamente, queria deixar isso aqui bem evidente, foram os projetos pedagógicos que nos permitiram acessar os alunos. Por exemplo, o primeiro projeto foi de cartas. Então, em determinado momento, os alunos escreviam cartas para os professores, que poderiam ser entregues na escola ou enviados por e-mail, e a gente lia e devolvia, respondia. Então, a gente começou esses primeiros contatos com esse projeto. Mas foi o projeto Gincana, né, que, conduzido aí pelo coletivo da escola, e especialmente na pessoa da professora Lili, de Educação Física, que mais agitou e fez com que os alunos percebessem que a gente estava muito empenhado em encontrá-los e colocá-los nessa aula.
Uso do aplicativo WhatsApp também é uma metodologia que eu estou achando que não tenho certeza que tudo que a gente está fazendo aqui é muito experimental. Então, a gente está, eu coloquei interrogação, mas eu tenho muita certeza de que tudo é experimental, porque nada disso acontecia anteriormente. Então, certamente, no futuro seremos, então, motivo de objetos de pesquisa, né? Vão querer entender como é que a gente deu conta de passar por isso tudo. Teve também o contexto da ausência do livro didático, que pode ser também específico da nossa, na rede, ou em algumas escolas. Então, isso favorecia com que, ou não diria a palavra favorecia, mas fez com que a gente tivesse que se debruçar na construção de materiais em que o conteúdo estivesse dentro do roteiro, mais as atividades entregues. E, por fim, eu queria destacar a questão do currículo prescrito, né? Tanto da BNCC, a matriz curricular essencial da SMED, a prescrição do ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira, mas o currículo em ação é o que, de fato, faz com que as coisas aconteçam, né? Uma coisa está lá na prescrição e a outra é na prática. E esse currículo em ação, e aí eu quero agradecer a coordenadora, a Creuza, né, porque tem feito um trabalho assim, extraordinário de nos orientar nesse processo do currículo, né? Então, teve várias formações a respeito. E no que concerne aí ao currículo em ação, o 9º ano não veria nada sobre África, porque estava prescrito para o 8º ano. Então, foi uma escolha também metodológica, pedagógica, que a África pudesse entrar. E, por fim, queria dizer também que o projeto hoje, intercâmbio, porque alguém poderia me perguntar assim, nossa, mas vocês começaram do nada? Não, gente, nada começa do nada na escola, né? Para surpresa de vocês, não sei se Meilin está em tela, Isadora, lembra desse momento, mas vocês estavam no 6º ano, quando eu dei aula para vocês, através de um projeto organizado por mim, pelo professor Renato Marinho, também professor de História. A gente teve algumas turminhas em que a gente podia desenvolver um projeto, e aí é que os intercambistas é que vieram para a nossa escola. Então, uma coisa que já faz parte um pouco da trajetória do Lídia Angélica é trazer convidados. Então, esse primeiro convidado foi o Jude, que é formado em Ciência da Informação, intercambista do Haiti, e esses danadinhos dos meus alunos me perguntaram, né, no início do projeto, eu acho que eles achavam que o Haiti ficasse na África. Então, peraí, vocês estão achando que é na África? Vamos investigar isso, e a gente começou uma iniciação científica. Foi bem legal, teve também divulgação do conhecimento, a gente foi para a Rádio UFMG Educativa, o Jude nos recebeu lá, fomos também para o CCN, né, o Centro de Referência Negra, visitamos o Programa Ações Afirmativas, e aí nesse processo, eles também apresentaram o trabalho deles no NEPSO, né, no Polo Minas Gerais, Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião, é um programa, né, de projeto que foi uma iniciação científica que eu fiz com esses estudantes, em que eles apresentaram, então, os resultados do desenvolvimento deles. Aqui também um outro intercambista, mas é brasileiro, então, assim, o intercâmbio, tá vendo, que vem atravessado pelas nossas vidas. Esse aí é o Wellington Dias, responsável pelo Jardim Mandala, né? Não sei se a gente foi a primeira escola pública a visitar o Jardim Mandala, mas o Wellington é um artista plástico, ele já foi para São Tomé e Príncipe, me mostrou o material dele, fiquei muito encantada, e ele nos deu uma aula dentro do Jardim Mandala, ele fez um circuito dentro do Jardim Mandala, apresentando todas as plantas que tinham lá, e aí a gente podia trabalhar com a percepção do olfato, do paladar. Então os meninos colocaram as coisas na boca, experimentou o salgado, o doce, tudo que tem ali das plantas, e a gente viu que tudo que era construído ali era por muitas mãos. A educação indígena traz mudas, sementes que são plantadas ali, educação do campo também, a educação quilombola, então os quilombolas vêm. Então, esses meninos tiveram uma aula fantástica, foi uma tarde, assim, sensacional. Agradeço a ex-diretora Dulce, né, que nessa ocasião disponibilizou todos os recursos para que a gente pudesse fazer esse projeto. Outra intercambista que passou pela nossa escola foi a pesquisadora Ivangilda, que é da História, mestranda em História, e ela foi contar para a gente a sua experiência em Moçambique. Então, veja bem, são vários projetos que vão nos fazendo ter muita vontade de viajar
A gente não queria mais ficar só parado ali onde nós estávamos. Inclusive, a Ivangilda não conversou com essa turma que está aqui hoje, não, desse nono, não, foi um outro nono. Mas aqui também, um outro visitante, né, que ele é judeu, ele sobreviveu ao Holocausto, e foi constrangido. Eu gosto da palavra constranger, porque o constrangimento faz com que a gente saia da zona de conforto, e os meninos fazem perguntas desestabilizadoras para ele, que ele talvez não esperasse, né? O senhor Leon aí foi perguntado, por exemplo, e os judeus que são etíopes? Eu acho que ele nunca tinha parado para pensar. Do que eu estou dizendo? E que os alunos na época que estavam no nono, que também já tiveram história da África, né, na disciplina de geografia, já sabiam sobre as religiões monoteístas e sabiam que já haviam judeus em África. Então, era legal, porque eles já tinham pesquisado e fizeram perguntas muito potentes. Então, da relação também da universidade com a escola, nossa, gente, tem monografias, né? E aí agradecer também ao professor Ronan Felipe Araújo, que fez uma monografia a partir da prática pedagógica que eu tenho desenvolvido na escola. Teve uma outra pesquisadora, Fernanda Luana, que fez o TCC dela no final também, com as cartas para as meninas negras, e é um convite. Por que eu estou colocando aqui? Porque é um convite para vocês conhecer essas monografias, porque lá resume, assim, muitas das práticas, tem depoimentos muito fortes, né, dos estudantes, e percebendo como que a gente pode construir uma educação que seja, de fato, significativa, e que transforme a vida, né, dos nossos estudantes, eles se sintam pertencentes àquele conteúdo e encorajados a produzir conhecimento. Bom, eu nem vou citar essas experiências, porque não daria tempo, mas eu vou ficando por aqui, para não tomar todo o nosso tempo. Eu tinha preparado mais coisas, mas eu acho que os protagonistas, sem sombra de dúvida, são os nossos estudantes. Então, muito obrigada, vou parando por aqui, depois a gente pode voltar e dar mais detalhes, tá bom? Vou parar o compartilhamento. Pessoal que está na questão técnica, eu acho que pode colocar a Meili em destaque, depois a gente vai passar para a Isadora, e estamos no aguardo também do Abel entrar. Só um minutinho, Meili, que eu vou colocar a sua apresentação, tá? Mas você pode se apresentando enquanto isso. Oi, gente, boa tarde para quem é de Angola, bom dia para quem é do Brasil. Meu nome é Meilinha, eu tenho 15 anos e estudo na Escola Municipal Lídia Angélica. Essa oportunidade de participar do intercâmbio foi incrível, porque a gente conseguiu absorver o conhecimento muito, muito melhor, sabe? Porque a gente teve contato com os estudantes de lá e foi incrível, eu fiquei apaixonada pelo projeto. O meu grupo estudou, a gente pegou para pesquisar as religiões de matriz africana, e a minha parte foi o Congado, e eu gostei muito de estudar isso, porque eu já tinha conhecimento de algumas religiões, de alguns orixás, mas nunca tinha parado mesmo para aprofundar sobre isso. E eu achei que foi muito importante para quebrar alguns estereótipos, tanto dos estudantes, tanto de quem presenciou a nossa apresentação. Então, eu vou esperar a Aline apresentar para eu contar um pouquinho do nosso trabalho. Eu acho que já está em tela, viu, Mei? Alguém Ainda confirma, não. por favor? Agora foi. Vai ter, infelizmente, fica essa parte superior aí, viu, gente? Queria aproveitar, antes da Mei iniciar o slide dela, para dizer que vocês podem deixar questões para a gente aí no chat, tá bom? Queria cumprimentar o professor Itaci Luz, que aparece aqui também no chat. Ele chama a atenção que os judeus negros, né, em Israel, nós problematizamos isso, viu, Itaci? Foi perguntado como é que esses judeus vão parar em Israel, né, atravessa lá o Mar Vermelho, e aí, eles são respeitados em Israel, no Oriente Médio? Obrigada pelo destaque. Fique à vontade, viu, Mei? Vou passando aqui para você. Tá, obrigada. Pode passar para o segundo. A gente fez sobre o Congado em Minas Gerais, e os tópicos são esses aí. O que é o Congado em geral, a importância e significado do Congado, a trajetória de como o Congado chegou no Brasil,
Congado Arturus e como são as festas desse congado. Pode passar. Pode passar. O que é o congado em geral? O congado é uma forma de expressão cultural e religiosa que envolve canto, dança e a espiritualidade cristã e de matriz africana. Então, é uma festa que tem, vocês podem ver aí que tem muita música, as roupas, tem as bandeiras, tem a bandeira de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, elas costumam ser bem coloridas. As cores, elas têm significado, não são cores aleatórias. E, normalmente, os santos são negros, por mais que aí na foto estejam brancos, mas eles geralmente são negros. Aí são os instrumentos, tem a cuíca, o pandeiro e o reco-reco. E o reco-reco, ele também é um instrumento muito presente lá na África. Então, a gente conseguiu fazer essas relações de elementos que tem no Brasil e na África também. Isso foi muito legal. Importância e significado para as pessoas que participam. Então, eu não faço parte dessa festa, então não posso, assim, dizer o que eu sinto, mas assim como eu sinto fé, devoção e amor pela minha religião, eu acho que eles também devem sentir, né? Orgulho, amor, eu acho que essa é a palavra certa. Trajetória de como o congado chegou no Brasil. O congado começou há muito tempo com os escravizados negros e libertos que iniciaram essa forma de louvor à Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito, principalmente. Foi uma forma que eles encontraram de expressarem publicamente suas crenças culturais. Os primeiros relatos de congado foram em 1850, em Uberlândia, quando várias famílias descendentes afro-brasileiras foram fortalecendo a festa e passando a tradição. Uma coisa muito forte nisso é essa coisa da tradição, do hereditário. Tem as pessoas também, a faixa etária é muito importante. Quanto mais velho, mais respeitada a pessoa é. Mas as crianças também, elas são muito presentes na festa, elas são muito exaltadas, assim, uma coisa muito bonita. Os congadeiros Arturos, eles ficam em Contagem. A gente queria pegar uma comunidade que fosse aqui perto, e porque a gente queria também visitar o mais rápido possível, mas eu acho que vai demorar um pouquinho, né, por causa da pandemia. E a gente achou essa comunidade, a festa deles é muito bonita. A gente pegou algumas imagens, não sei se está aí na apresentação, mas quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente achou. Não tá, infelizmente. E na nossa pesquisa, a gente também viu, a gente acabou sabendo que uma pessoa muito importante lá acabou falecendo de Covid, e a gente deixa aqui nossos sentimentos. Era uma pessoa muito amada na comunidade, muito respeitada, e a gente ficou bem triste com essa notícia, a gente deixa aqui nossos sentimentos. Como são as festas do congado, aí vocês podem ver, acho que a imagem dá para mostrar melhor, que as roupas são bem coloridas, assim como eu falei, as cores importam, elas têm significado. Aí os instrumentos, aí são os tambores, eles fazem toda a trajetória pela cidade, é uma festa muito bonita. E aí foi outra religião que a gente pesquisou, mas essa não foi a minha parte, então não vou falar sobre ela, mas a gente pesquisou também sobre candomblé e umbanda, e foi bem legal. A gente conseguiu quebrar bastante estereótipos, porque essas religiões de matriz africana, elas sofrem muita discriminação, e assim, horrível, porque você vê em relação, você faz uma comparação com outras religiões, e é tão absurdo, sabe? É uma diferença de rejeição, sabe? Uma rejeição pela sociedade muito grande. E a gente fica bem assustado com isso, porque as pessoas têm que respeitar, sabe? Você tem que cumprir seu papel de cidadão, porque você precisa respeitar, não é uma questão de escolha. Acho que é isso.
Aí as imagens sobre Umbanda não, Candomblé, perdão. Aí são os instrumentos, as roupas. Eu lembro no momento das roupas, né, May, que uma colega, eu acho que é a Antonelli, Antonelli. eu acho que é do Candomblé, aí ela veste a roupa para gente, apresenta, fala um pouco da religião. Eu acho importante nesses momentos que a gente está apresentando as religiões de matriz africana, que os alunos vão aparecendo, né? E aí eles vão se interagindo e podem falar com mais propriedade sobre a religião que praticam. A May está apresentando para a gente aqui um trabalho que foi muito coletivo e de um número muito grande de alunos. Ela está tentando dar um resumo do que foi dito naquele dia. Foram mais de 15 alunos, e aí na hora da divisão foi muito difícil, porque era muita gente, muita coisa para muita gente falar, e acabou que a gente fez uma pesquisa muito grande, muito profunda. Nosso tempo de apresentação durou assim 1 hora, foi até mais do que a professora tinha colocado, mas foi uma pesquisa assim que abriu nossos horizontes. Uma das atividades que resultado desse trabalho vai ser um e-book. Então, eles fizeram algumas redações, e houveram redações em que se destacou o fato de que achavam que o orixá era só Iemanjá e Exu. Eram os únicos que eles conheciam, né, May? Você quer comentar sobre os orixás, Meilin? Então, os orixás, eles são muito ligados à natureza. Vocês podem ver que cada um tem um elemento que mais se destaca. Cada um tem um dia de... Desculpa. Cada um tem um dia da semana. E as que mais se destacam realmente é Iemanjá, que eu mais vejo as pessoas falando. E realmente eu não sei porquê. Se alguém souber falar por que ela mais se destaca. E outra coisa é que ela também aparece muito na cor branca. Ela ela é negra, mas eles também colocam ela branca. Tá errado. E é muito lindo. Eles são bem relacionados à natureza. Elementos da natureza. Aí são as guias. Elas são bem coloridas, elas também têm um significado muito forte para quem usa. Até que eu lembro que alguém falou assim que é uma guia para cada um. Então você não pode sair pegando do seu amigo, da sua mãe. E aí eu lembro que alguém comentou, não sei nem se foi a Aline, que alguém deixou a guia na casa. E aí ficou lá. E aí a pessoa ficou, gente, será que eu posso pegar para mim? Será que vai fazer alguma coisa? Eu lembro que alguém comentou isso no trabalho. Achei legal. Eu acho que eu lembro também, né? Vou fazer só um comentário aqui, Aline. Primeiro, assim, parabenizar, né, gente, pelo belíssimo trabalho. A Silvia Regina está mandando aqui os parabéns, dizendo que esses estudantes são, assim, uma alegria, e são mesmo, gente. Que coisa mais linda o trabalho de vocês, né? E segundo, dizer que para nós, os docentes, né, é um desafio muito grande colocar essa temática na pauta das nossas aulas. E a Aline vem fazendo isso já longitudinal há muitos anos, né, Aline? Então, é possível fazer um trabalho na educação básica e um trabalho exitoso, e embora com todas as dificuldades, né, que nós temos no ensino remoto emergencial, porque não está sendo um tempo fácil, né, gente? A gente tem projetos com êxito, né? Que é esse, por exemplo, que nós estamos apresentando aqui hoje, que a Aline veio com essas estudantes brilhantes, né? É um exemplo que é possível, né? Colocar e não deixar a temática, né, da educação das relações étnico-raciais para trás, porque nós estamos em pandemia. Então, eu acho assim que é tirar o chapéu e dizer que belíssimo trabalho. E a Silvia está lembrando, está colocando aí no chat, né, Silvia? É isso mesmo. Então, vai lá, passando a palavra aí, gente. O slide acho que tem que voltar para a tela. E eu confesso que na hora que eu vi a apresentação dos meninos, e olha que eles tiveram orientações, né? Claro, eles eram um grupo muito grande, mas eu me reuni pelo menos 2 vezes com cada um dos grupos. E eu fiquei
extasiada quando eu vi os slides. São todos de altíssima qualidade, todos, e com as imagens muito bonitas, os alunos falando com muito respeito, e eu fiquei um pouquinho ansiosa na hora que eu vi a questão, vocês vão falar sobre as guias, falei, gente, a gente não estava nos scripts, né? Sério que vocês vão entrar nesses detalhes? Porque quando a gente vai trabalhar as religiões de matriz africana, a gente não entra nos pormenores da religião, né? A gente fala, assim como fala das religiões, as monoteístas, né? As três grandes, judaísmo, vai falar do cristianismo, islamismo, você não entra nos detalhes, você, no máximo, vai falar de um livro sagrado, explicar da história daquele grupo, mas eles fizeram uma pesquisa, assim, de fôlego, inclusive, Melim leu artigos, não só ela, né, o grupo procurou muita informação, e destacaram a questão também, não sei se você quer terminar de falar, May, sobre a questão Eu quero só comentar uma coisinha, porque esse que a gente procurou muita coisa e achou muita coisa, não foi fácil, porque muitos temas foram muito difíceis de achar. Igual você falou, eu tive que procurar em artigo, porque eu não achava, assim, um site fácil, que a gente costuma pegar alguma matéria para fazer algum trabalho, sabe? E aí eu acho que seria legal exaltar isso, porque tá precisando de mais pesquisa nisso, sabe? E para os pesquisadores, para quem está fazendo aí monografia, é um bom tema para vocês usarem. Obrigada, viu, Meili? Pode completar. Aí tem as reportagens que a gente colocou, só para exaltar sobre a discriminação, porque aí tem uma reportagem que a mãe pede a guarda da filha por fazer a iniciação dela, não lembro se é no candomblé ou se é no candomblé. E isso é um absurdo, porque quando uma família faz uma iniciação, por exemplo, de uma criança, batiza ela numa igreja católica, por exemplo, ela não perde a guarda da filha dela, sabe? Então, uma discriminação que está escancarada. E a gente tem que acabar com isso, porque tá muito errado, não faz nenhum sentido. Você tem que respeitar as outras religiões. Muito obrigada, Meilin. É importante dizer que ele sempre terminava os slides deles trazendo música, trazendo poesia. E aí eu queria convidar a Isadora para falar uma poesia para a gente aí, e já vou preparar seus slides aqui, tá, Isadora, para você começar a apresentar. Muito obrigada, May. Se apresenta para a gente, Isadora, e declama aí um poema. Essa é uma das nossas poetisas. Oi, gente, eu sou Isadora de Normândia, tenho 14 anos, sou estudante da Escola Municipal Lídia Angélica, das Abençoadas Flores. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando. E agora eu vou recitar o meu poema chamado Raízes, que eu fiz para apresentar no sarau que tivemos ao final do intercâmbio. Brasil e Angola, separados por oceano, mas juntos pela escola. Momentos importantes para aprofundar na nossa história. Nesses últimos dias, aprendemos mais de África. Vivemos uma experiência sem igual. Conhecemos nossas raízes e foi excepcional. Tivemos muito que compartilhar. A aliança foi formada, não se separará. Vamos lutar para que nossos sonhos possamos alcançar. A todos quero agradecer por esse projeto se envolver. Brasil e Angola, meus aplausos para você. Obrigada, Isadora. Gente, a apresentação do grupo da Isadora, que também é um grupo muito grande, lembrando que os grupos são grandes, porque nós escolhemos 5 temas, né? Então, teve temas sobre alimentação, sobre as religiões, teve também... Puxa vida, dando branco aqui. Hábitos, né? Tradições versus globalização, e também sobre a linguagem banto, a influência dela na língua portuguesa. Então, esses foram 5 temas que a gente trabalhou, que os meninos apresentaram, e tanto os alunos angolanos apresentaram para a gente sobre esse tema, quanto o contrário, né, a gente apresentando para eles. Então, o que Isadora vai apresentar agora é sobre hábitos alimentares e agricultura. Então, vejam bem, por ser um intercâmbio, a intenção é que a gente conseguisse apresentar o Brasil. E na hora de apresentar, a gente não mediu muitos esforços
em apresentar coisas boas, mas também não tivemos a pretensão de fantasiar, de folclorizar de modo algum. Então, a gente trouxe também as questões de resistência, de preconceito, coisas que são comuns à nossa realidade, tá bom? Então, a gente não falseou a realidade. Pelo menos esse foi o exercício, né, Isadora? Fica à vontade, Isadora. Tá bom. Bom, primeiramente eu vou falar que, infelizmente, não vai dar para apresentar tudo, porque foi um trabalho extenso, mas foi muito bom. Eu vou dar alguns detalhes. A nossa forma de apresentar foi bem dinâmica, porque apresentamos como um jornal, e fizemos o Jornal Nacional. A gente colocou a musiquinha no início e começamos. Eu era jornalista, junto com a minha irmã. Aí a gente foi chamando as pessoas para apresentar. Bom, o tema apresentado foi hábitos alimentares e agricultura. Queríamos apresentar a culinária e a agricultura aqui do Brasil, mesmo com essa grande diversidade. E aprender também dos colegas angolanos e saber se eles conhecem algum alimento, alguma técnica, ou se temos alguma coisa em comum. Pode passar. Como juntou as 4 salas, o grupo ficou muito grande, né? E com isso dividimos entre hábitos alimentares e agricultura. E depois subdividimos em cada região do Brasil. A gente conversou pelo WhatsApp e fizemos reunião também para organizar tudo direitinho. Uma curiosidade que colocamos ali é que arroz, o café e o feijão são os alimentos mais consumidos, né? Também porque tem muita proteína no arroz e feijão, então é muito bom, né? Bom, para o trabalho ficar melhor, exploramos cada região sobre os pratos e aprendemos que alguns vieram de matriz africana, mas também há misturas com os dos indígenas, os portugueses, dos europeus, e por isso temos uma culinária muito variada. No Nordeste, tem o vatapá e o carajé, que são os pratos bem mais conhecidos, né? Mas tem outros também. Não vou citar todos, mas tem vários. Eu nunca comi nenhum, mas dizem que é muito bom. Mas quem sabe um dia eu experimento, né? E o preparo deles é com óleo de dendê, que é comum lá na Angola. Então, temos algo em comum aí. Sobre o Sul, as pessoas acham que é muito europeu, que é só gente branca, mas não é, gente. Tem os negros também, sabe? Não fica com esse preconceito lá do Sul, não, tadinho. Agora, pro Sudeste, tem várias comidas principais, só que a gente contou a da feijoada, né? Que como os portugueses pediam para fazer, por exemplo, porco, aí eles não gostavam do pé, da orelha, do focinho, e deixavam de sobra. Então, as cozinheiras pegavam e faziam a feijoada, que é esse trem muito bom. Quem não experimentou, experimente, que é muito gostoso, né? Bom, e no Centro-Oeste, a culinária é diversificada, não tem um só específico, como se dizer. É uma mistura de povos diversos, porque também está no centro do Brasil, aí mistura tudo. Bom, agora, uma das coisas que eu quero destacar aqui também é a agricultura aqui no Brasil. E saber também como é que é lá em Angola, né? Aqui no Brasil, o modelo é o agroexportador. É um modelo que foi traçado lá quando os portugueses chegaram aqui e vem até hoje, né? Os seus impactos são grandes, tanto ambientais quanto os humanos. Os ambientais são que as florestas vão se acabando para deixar espaço para máquinas, e os problemas humanos é que as pessoas vão tendo menos oportunidade de emprego e saindo do campo, vindo para a cidade, para ficar desabrigado, talvez, ou não ter trabalho, né? E isso é uma coisa muito problemática. A agricultura é chamada também de monocultura e agricultura moderna. E por isso precisa de um grande território e as pessoas ficam desabrigadas, infelizmente. Bom, temos também a agricultura familiar. Aí no texto diz que ela é fechada, mas também tem aberta, que as pessoas vão para comercializar na cidade. São feitas mais no interior, mas elas também comercializam. Entendeu? A agricultura de subsistência, que é a agricultura tradicional, né? Ela é agrícola fechada, de alto consumo, mas também pode ser vendida, feita para vender.
Ô, Isadora, eu acho que o seu fone está esbarrando na roupa, está fazendo um ruído. Tenta. Isso, segura assim, acho que vai ficar melhor. Tá bom. E pode ir tranquila, tá indo bem, você está apresentando bem. É claro que é comum vocês ficarem nervosos, apesar que não parece, né? Mas a gente fica, porque a gente sabe que nossa voz, né, está ecoando para muitas pessoas, mas lembre-se que você está aí representando seus colegas, então, motivo de orgulho. E, é claro, todo mundo aqui sabe que você não está apresentando o trabalho todo, que foi quase 1 hora de apresentação, né? Então, você só está resumindo aqui rapidamente o que vocês viram, destacando aquilo que você considera importante, e aí eu te agradeço por isso. Obrigada. A agricultura orgânica, ela é uma agricultura que bate de frente com a agricultura moderna, porque ela preza preservar a natureza e não usar trem biológico, tipo agrotóxicos, que são ruins pra gente também, e aí bate de frente, assim. E eu até que apoio. Pode passar, professora. E a agricultura comercial, que é a principal, que faz para exportar para outros lugares também, só que tem um problema que faz um único produto em grande escala, e isso às vezes é perigoso, tanto para as pessoas da área que estão produzindo, porque também usa muito agrotóxico, usa muitas substâncias tóxicas. Pode passar. Ali agora estão umas fotinhas. Alguns dos produtos. Gente, tem as sementes crioulas também, que normalmente são feitas pela agricultura familiar. Elas não são sementes especificamente, mas também tem. Desculpa. Elas são bem naturais, elas não são os produtos que são, como é que fala? Comercializados, gente, cultivados com... Esqueci. Não, fica tranquila, não esqueceu não. Lembra que quando a gente falou das sementes crioulas, a gente estava destacando o fato de que existem outras formas de manipular os elementos da natureza, que não é só da forma como a ciência e a tal da modernidade tenta nos apresentar, né? Que ainda há resistências de grupos que manipulam e guardam, é como se fosse um segredo, né? Essas sementes crioulas. E eu acho que você estava querendo destacar que nem sempre são sementes, pode ser um galho, não foi isso que você tinha pesquisado? Pode ser um caule, e aquilo ali fica guardado e pode germinar em um outro momento. E no trabalho do trabalho de vocês, né, eu destaco esse cuidado que vocês tiveram de apresentar a agricultura, mas não aquela que vem sempre na TV dizendo que, né, lembra daquela frase? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Mas será que é tudo mesmo? É tudo que a gente precisa quando, principalmente, ela é monocultura, principalmente quando ela só obedece a determinações comerciais, ou seja, para atender uma balança comercial, a venda, e que é um modelo colonial, né? É um modelo que vem desde o período colonial, nos forçando a acreditar que isso aí é o futuro, mas que, na verdade, nada mais é do que uma representação e uma continuidade dessas colonialidades, né? Mas está bacana. Vocês falaram sobre o sistema agroflorestal, você quer comentar sobre o sistema agroflorestal? Sim. Esse sistema é um sistema de plantio que não prejudica a floresta e nem as árvores. Faz a plantação junto com elas e não prejudica nada da natureza. Só ajuda. Isso. E que vem desses povos tradicionais, né? Não é uma invenção. A gente vê muito ONGs, grupos, hoje, muito engajados, né, na eco... a palavra me fugiu nesse momento, mas muito engajados na questão ambiental, e dá a entender que é como se eles estivessem inventando, né, isso, e na verdade isso sempre existiu. Mas a gente também tem problemas no campo, né? Você trouxe a questão do agrotóxico e qual que é a relação dele com o humano? Você falou com a questão ambiental, mas e com o humano?
É porque, igual essa notícia, os agrotóxicos foram lançados em crianças, porque a pessoa estava querendo tomar a terra daquele povo, daquele povoado que estava ali. E por isso jogaram os agrotóxicos para expulsar as pessoas dali, deixar elas terem medo delas. Isso é triste. Isso aí, por outro lado, também tem outras iniciativas, né? Então, a gente discutiu, por exemplo, como é que os alimentos chegam na escola. Então, a escola compra a merenda e essa merenda, muitas vezes, ela vem do campo. Tem uma frase que diz que a cidade não come se o campo não produzir. Então, uma iniciativa aqui é que no momento da pandemia, esses alimentos seriam perdidos, porque a escola não está funcionando, né? No entanto, uma ONG e várias instituições se organizam para trazer lá de Brasília esses alimentos, que eu acho que não sei quantas toneladas, para chegar na periferia de São Paulo. Então, para matar a fome, e é tudo produto que vem desses grupos que são subalternizados, né, que não vão aparecer no Agroetec, no Agroepop, mas que realmente se preocupam com uma produção que cuida da qualidade de vida de quem vive no campo e a qualidade de vida de quem vai alimentar desses produtos, né? Por questões de tempo, posso passar para o seu poema, Isadora? Fique à vontade. Gente, esse é o primeiro poema que eu fiz para apresentar, se chama Através dos Oceanos. Brasil e Angola, separados por oceano, mas juntos pela escola. A culinária, então, boa para se ver, é extraordinária, você vai se surpreender. E a agricultura, africanos e indígenas vêm nos ensinar. Mas os colonizadores tentaram essa história apagar. Não devemos desistir, e sim persistir, para essa história não acabar. Tenho certeza de que um dia iremos nos encontrar. Obrigada, Isadora. Eu queria, muito obrigada mesmo, a família também, viu, gente? Por trás de cada um dos meus estudantes tem famílias incríveis, né, que fortalecem o trabalho da gente. Então, assim, gratidão imensa por isso. Queria também aproveitar para cumprimentar a nossa deputada estadual, Andréia Silva. Nossa, gente, que orgulho recebê-la aqui, saber que ela está aqui com a gente. Representatividade, né? Acho que é o que ela significa, assim, no fundo do meu coração, porque também discutimos na escola essa questão. Ano passado, Gilmara, nossa, enfim, a gente convidou algumas pessoas para falar sobre a representação política, e foi com outra turma do 9º ano, então a gente não para, né? Mas, então, agradeço imensamente pela presença de todos vocês aqui, e é uma honra, né, que a gente tem uma deputada aqui nos assistindo. Os nossos convidados angolanos, o que aconteceu? Há uma instabilidade na internet, esse é um dos desafios, né, de fazer o intercâmbio. Por sorte, vou parar de compartilhar, por sorte, durante o intercâmbio, só uma vez aconteceu. Isso aí é uma questão até que a Andréia tem discutido, né? A internet, gente, para a escola pública. A internet para quem mais precisa. Do contrário, a gente não vai conseguir avançar. A internet, inclusive, mesmo depois, quando a gente voltar para o presencial, nós precisamos dos laboratórios de internet. Eu lembro de uma vez a Andréia me convidar para poder colaborar, foi no Gabinetona, né, colaborar com a escolha de projetos de professores que iam receber um valor, eu esqueci o nome desse, depois a Andréia puder colocar aí para mim, é uma ementa parlamentar, então para que as escolas recebam esse valor e possam produzir projetos como o nosso, mas sem internet fica muito complicado o nosso trabalho. Eu acho, inclusive, que o intercâmbio, ele acontece por causa de um esforço muito tremendo, né, das famílias que estão aí arcando. E aí, minha solidariedade a todos os meus colegas de trabalho que tiveram que comprar computador, precisaram parar para... Eu tenho um colega, por exemplo, que vendeu carro, não é exagero isso aqui não, tá? Que eu estou dizendo não. Vendeu um carro para comprar um computador, uma mesa lá, eu nem sei dizer o nome, toda tecnológica, para ele dar as aulas de matemática. Eu sei que a Andréia, ela
ela fica muito preocupada com essas questões, tanto dos professores quanto das famílias. Então, a internet é coisa séria. E muito me desagrada perceber hoje um desejo muito grande que volte para o presencial, mas durante toda a pandemia não ter um desejo em que os projetos para que a internet fosse gratuita para as escolas públicas não ter ido para frente. Isso é muito lamentável. E para continuar os trabalhos, Cânia quer comentar? Porque eu queria mostrar os slides dos nossos colegas angolanos, Claro, dos nossos irmãos, isso. porque está maravilhoso. Maravilhoso. E só completar, né, Aline, que a inclusão digital, gente, significa a máquina, o computador, mas a banda larga, entende? Então, assim, é muito importante isso que a Aline está dizendo, e é uma meta, né? É uma meta que a gente tem que colocar na pauta dos debates, né? Enfim. E quero parabenizar já também Isadora e Milly, né? Que estão recebendo um tanto de comentário aqui no chat, né? Dizendo da riqueza, né? Do trabalho. Vocês representam um grupo, mas que bom que vocês estão aqui conosco, né? Apresentando esse trabalho aqui nesse dia. E comentar também, gente, como que é importante os registros, como é que são importantes os registros, consistentes, né, cuidadosos, né, e registros que mostram também a articulação da pesquisa e do ensino, né? Então, isso são coisas que a gente persegue, são metas, são buscas que a gente faz já há bastante tempo, inclusive nos processos de formação de professores, né? E é possível fazer esse trabalho, articulando o ensino e a pesquisa, né? Então, que beleza, parabéns mais uma vez, né? E vamos sim soltar o material, né, do pessoal de Angola. Vai lá, Aline. Já está aparecendo para vocês aí? Porque para mim não está, não. A Fernanda está... Fernanda, solta a imagem para nós do Jorge. Pode ser. Ah, tá. Então, vamos começar pelo Jorge. O Jorge, estudante, né, angolano, ele deixou uma mensagem por causa da ausência dele. Então, agora de manhã, ele mandou um áudio assim. Eles ficaram muito desapontados. Inclusive, Abel, se você estiver escutando a gente, não fique chateado, não. Então, eles tiveram um problema com a internet e o Jorge teve um problema pessoal, por isso ele não está aqui. Ele mandou um áudio para vocês. E uma boa tarde aos meus irmãos angolanos. Daqui aos... Desculpa, eu vou voltar. Bem, bom dia aos meus irmãos brasileiros e uma boa tarde aos meus irmãos angolanos. Daqui ao Jorge Gabriel Valdez Júnior. Infelizmente, eu não vou poder participar porque tenho algumas outras ocupações, não é? Que eu já informei à professora Aline. Porém, ela, como estava a criar uma grande expectativa acerca da minha participação na live, na videoconferência no caso, ela pediu para que eu fizesse um áudio para relatar acerca de como é que correu para mim essa experiência, não é? E coisas assim. Então, pronto, supostamente cá estou eu. Bem, acerca do encontro, nós, no caso dos colegas angolanos que participamos nesse evento, ficamos muito ocupados. Porquê? Porque estávamos em tempo de provas, tinha muita coisa que podia ter nos impedido, né, de participar, mas graças a Deus nós conseguimos participar então do tal evento, onde fizemos a apresentação de certos trabalhos acerca e tal, e foi uma experiência muito boa. Eu tenho que agradecer à professora Aline, tenho que agradecer à professora Daniela e tenho que agradecer aos demais colegas. Entre eles eu destaco a Cecília, né, que tirou do seu tempo precioso, que é para poder me ajudar nos slides, né, da apresentação. E também outra coisa também que eu pude notar é que no que toca a algumas relações, né, principalmente sociais e alimentares, tanto nós angolanos como brasileiros não temos assim tantas diferenças, muito pelo contrário, nós somos basicamente iguais. E isso é algo que me deixa feliz. Eu também estava assim com um pouco de receio de como é que iria ocorrer a reunião e tal, e coisas assim do gênero. Mas graças a Deus correu muito bem, não é? Até superou as expectativas que eu tinha. E fiquei feliz. É uma experiência que eu pretendo voltar a participar caso não tenha ocupações, como foi que aconteceu dessa vez. Mas tenho a certeza que a próxima vez Deus procurará
arranjar maneira de nos fornecer tempo, né? E tomara que algum dia nós possamos nos encontrar novamente em alguma dessas reuniões. Sendo assim, eu me despeço e dou um forte abraço a todos os participantes da conferência. Beijos, abraços. Esse é o Jorge, né, que ele apresentou sobre os hábitos alimentares, e a gente tem os slides deles, mas eu acho que vou passar do Abel mesmo, porque do Jorge tem a ver com uma experiência que é muito pessoal com os alimentos. Então, eu não teria propriedade para poder falar. Inclusive, eu não teria propriedade para falar por nenhum deles, né? Eu vou falar por alto, comentar o trabalho, por exemplo, do Abel. Do Jorge, ele traz as comidas tradicionais, assim como nós, no Brasil, que é um país continental, Angola está dividida em províncias, né? Antes dessa organização colonial, né, dessas fronteiras, a outra forma de organização era através de fronteiras, se dava pelas etnias. Então, ele ia apresentar para a gente os povos de cada uma dessas regiões e os alimentos provenientes dali. E isso não vai ser possível apresentar hoje, mas, de repente, a gente pode criar um outro momento em que seja possível. Nessa apresentação... podemos criar, né, Aline? Porque esse projeto, gente, ele tem muitos desdobramentos, né? Eu fiquei encantada. Então, dá, assim, várias frentes, né, Aline? Dá várias frentes. Aqui é muito pequenininho que a gente está apresentando. Veja que são praticamente 10 trabalhos. Aqui a gente está conseguindo apresentar no máximo 3, tá? Eu acho que tem que aumentar a tela dos slides. Esse é do estudante Abel Kalukembi e Vanslívia Neves. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é sobre os sobrenomes. Nós, brasileiros, não temos sobrenomes africanos, né? Então, foi um impacto também ver esses sobrenomes. E até vislumbrar a ideia, nossa, seria até interessante se eu tivesse um sobrenome africano, né? Em que eu pudesse pesquisar e descobrir qual é a minha origem, e, infelizmente, o colonialismo, a escravidão nos impediu disso. Mas não nos impede de reatar laços, né, de irmandade com esses povos e aprender sobre o nosso passado para projetar possibilidades futuras. Então, aqui, é muito interessante que esse trabalho, tanto dos brasileiros quanto dos angolanos, foi trazer coisas que são dos nossos hábitos tradicionais, mas que ainda permanecem vivos, apesar da globalização, tentar homogeneizar. Apesar dela querer que todo mundo vista o jeans, que vista e que comam alimentos muito semelhantes, né, como, por exemplo, comidas de fast food, eles apresentaram para a gente ainda algo que é tradicional e que ainda persiste, e de forma renovada, né, porque nada na cultura está congelado. Pode passar o próximo slide, por favor, Fernanda? Eu não vou conseguir, acho que ler. Consigo. A cultura de um povo é o seu maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores, permitir novas gerações não vivam sob as trevas do anonimato. Nildo Lages. Então, ele traz aqui um escritor. É muito bonito, viu, gente? A apresentação dele, é uma pena que eu que estou aqui comentando, então nem vou apresentar, eu só vou comentar. Pode ir para o próximo, por favor. Ele tem esse cuidado de trazer para a gente essas imagens, e os meus alunos puderam perceber que as imagens, né, desse período de colonização do contato dos indígenas também acontece em Angola. Então, isso desconstrói alguns imaginários sobre a África, né? Eles também têm os povos deles, ancestrais, os grupos que estavam nesse momento do século XVI, entrando em contato, e esse contato também foi violento, tal qual aqui. Embora soubemos também que Europa, África, Ásia já dialogavam séculos antes. Inclusive, uma coisa que eu não vou conseguir mostrar aqui são os slides das aulas, né? Eu mudo a perspectiva a partir da geografia negra em não trazer referências nem marcadores europeus para explicar a África. Mas vamos para o próximo slide. Bom, aqui ele traz para a gente os tecidos tradicionais. Vou passar muito rapidamente. Ele chama atenção para esse, que é muito específico de Angola, né? Observem os traços, as cores, e ele diz que é da origem da província de Huila. Então, veja bem, o Huila é um povo específico ali dentro do território angolano.
E esses trajes, eles eram assim, eles são muito caros ainda, né, esses tecidos, ele é popularizado, ele é usado no dia a dia, mas pode ser encontrado em qualquer loja, pode ser numa feira, pode ser sendo vendido ali de forma ambulante, pode ser numa loja especializada ou não, mas ele se encontra em vários lugares da vida urbana também em Angola. E eram usados como trajes de gala. Por favor, o próximo, Fernanda. Mas, com a globalização, né, os modos de vestir, vejam que são novos, porém usando e com muito orgulho esses tecidos, que são lindíssimos, têm uma qualidade excepcional. Não consigo falar como a Bel apresenta aqui tão delicadamente, né? Ele vai falar de uma forma muito delicada sobre esses tecidos, porque tem a ver com a experiência de vida dele. É muito diferente quando eu estou aqui narrando. Pode passar para o próximo. Então, ele vai olhando da diversidade desses usos. Eu fiquei apaixonada, por exemplo, com esses daqui, né, quando a mesa posta, né, usando os tecidos africanos, mas se encontra em sapato, em bolsas, não é somente nas roupas, mas esse colorido, ele faz parte também dessa estética de resistência. Então, veja bem, a resistência também passa pela estética, né, ela não é só, porque, do contrário, a gente estaríamos todos vestindo, de certo modo, todos iguais, né? Bom, vamos para o próximo. Aqui ele chama atenção para a gente, para os instrumentos. No caso da marimba, ele vai contar para a gente que é um instrumento tradicional de Angola, viu, gente? Mas que pode ser encontrado, por exemplo, Honduras, Guatemala, no México também. Os meninos puderam reconhecer esse reco-reco, né, e ver que, opa, então o reco-reco não é brasileiro? Não, vem de África. Então, foi gostoso escutar também o Jarbas pegar o instrumento, tocar, então a gente explorou tudo isso. Pode passar. E quando ele fala da América Central, gente, eu acho gostoso para a gente pensar diáspora negra, né? Como é que, apesar da escravidão, apesar de todas as proibições, né, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, é proibido o tambor, mas aí eles acabam inventando outros instrumentos para ir substituindo. Sobre os tambores, nas religiões, quando Meilin apresentou, eu lembro que na apresentação dos alunos falava, olha, gente, os tambores que vai para a brincadeira, que vai para o carnaval, que vai para a rua, que vai para o pagode, não é o mesmo tambor que é usado nos cultos, né, religiosos, eles são sagrados. Então, tem toda uma preparação da pessoa que vai tocar esse instrumento. E aqui, no caso, o Abel chamou atenção para o fato do couro, tá? Não está sendo mais usado, porque com a produção em massa desses produtos para o comércio, né, aí a gente pode falar o made in China mesmo, eu tenho usado material sintético, que é bastante poluente, diferente desses materiais. E, por outro lado, ele também chama atenção sobre usar de origem animal. Então, assim, a gente não deixou de fazer a crítica toda vez que apresentava. Pode ir para o próximo. E ele chamou também atenção sobre as danças e estilos musicais. No caso, ele chama o José Adelino Barceló de Carvalho, que ele é conhecido como Bonga, né, Bonga Cuenda, e ele é um cantor e escritor. Então, o Abel, gente, ele faz uma apresentação linda, porque ele vai trazer a história de independência da Angola, que é muito recente, da década de 1980, aí alguém, se quiser depois pesquisar, me ajudar aqui, mas é muito recente a independência, houve exilamentos, então esse senhor, ele foi exilado, e ele chama a atenção de que as letras das músicas são letras de músicas que denunciavam as violências. Outra coisa que ele destaca, pode passar o próximo, é o fato da independência acontecer num dia, e no outro começa a guerra civil. Então, eles passam por um processo muito violento. Então, ele fala com uma voz, assim, de uma doçura, mas nos deixa assim, os alunos ficaram vidrados ouvindo o Abel. Ele chamou atenção sobre o kuduro, nós podemos fazer relação com funk, então é aquela letra que é mais jovial, que é mais do brincar com o corpo, então a coisa da corporeidade se apresenta, até nas atividades que a gente fez também, eu fiz experimentos com os alunos, teve aula também de dança com Jarbas. Do kuduro, ele destaca isso, o brincar,
sabe? O prazer de mexer com o corpo. Inclusive, falamos também sobre o fato de que o eurocentrismo, ele quer desligar o corpo da mente. Então, ele vai valorizar muito o aprendizado mental e desconecta com o corpo. Isso é muito problemático na educação, né? A gente precisa trabalhar de forma mais conjunta. E os africanos têm essa percepção, por exemplo, corporal muito maior do que os europeus, se a gente fosse comparar. Pode passar. Não vai dar para acompanhar todos, mas tem o samba, que a gente vai chamar o samba para dialogar e pensar na linguagem, né, do quimbundo, como é que essas palavras são semelhantes, não é só mera coincidência das palavras, tem uma ligação também com a formação do nosso samba. E aí, pode passar. Fala sobre a rebita, fala sobre a legislação do patrimônio cultural e material, do tombamento da rebita, para que ela não se perca. Então, vejo semelhanças entre a gente. Aqui também, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma proteção do funk. Inclusive, e tem projeto de lei para que o funk seja considerado patrimônio cultural e material nacional. Por enquanto, ele é só do Rio de Janeiro, tá? Pode passar. Aí eu lembro muito das aulas do Cláudio, né, no ciclo permanente, quando ele ensina para a gente que, na verdade, esses toques que a gente vê do funk, né, que a gente gosta dessas batidas, são muito africanas. Aqui também ele destaca a mistura das danças africanas já com os italianos, né, com os europeus, e criando uma nova percepção musical, outros estilos musicais, pode passar, que é o mochico. E ele vai associando, gente, a dança com os povos. Pode passar, que também não daria tempo de falar com detalhe, e eu vou ler a conclusão que ele coloca para a gente, tá? Portanto, preservar e ter amor à nossa tradição vai bem mais além do que só isso. A tradição guarda conhecimentos, experiências, é saber sobre os povos do passado, como eles viviam, ou seja, guardam uma história. Conhecemos muito mais sobre nós mesmos com a realização deste trabalho, sobre a origem de várias danças populares, como também a origem do pan-africano e sua flexibilidade no modo de usar e muito mais. Esperamos que esta pesquisa incentive as pessoas a terem orgulho da sua cultura e também que incentive a investigação para uma melhor noção de si mesmo, pois, afinal, a tradição não conta apenas uma história, mas também define e identifica uma nação, um povo. Então, assim, muito orgulho dos meus alunos, eu vou falar meus alunos angolanos que participaram desse projeto, tão brilhantemente, todos os trabalhos que eles fizeram, assim, apresentando uma introdução, um desenvolvimento muito cuidadoso com a história, com a cultura. Preciso chamar a atenção de uma outra coisa durante a execução, que aí eles falariam com mais propriedade, mas eles disseram para a gente a dificuldade de encontrar material. A mesma dificuldade que Meilinha colocou para a gente, né, de não encontrar, de ter que ir, às vezes, para um material mais científico, aconteceu também em Angola. Porém, eu acho que lá a situação ainda me pareceu muito mais difícil de investigar. Eu não diria que no Brasil faltaria conteúdo, material. A gente tem dificuldade para encontrar mesmo, por causa como é que eu diria, da própria internet, né, organizar os nossos interesses. É bem provável que a Meilin vai começar a receber, por causa do algoritmo, né, mais informações sobre o que ela pesquisou agora. Mas há sim um racismo epistêmico, um racismo em que esses conhecimentos fiquem soterrados. Mas aqui estamos nós, né, professores antirracistas, com esse compromisso de não permitir que isso aconteça. Aí, obrigada, Tânia, pela oportunidade. Nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão participando aqui conosco no YouTube, olha, eu tenho que ler algumas questões, gente, não consigo ler todas, mas olha a Cristina Reis dizendo para nós, olha, podemos perceber e acreditar que outra educação é possível. Isso mesmo, Cristina. Como diz a Luana Tolentino, é isso que a Cristina está nos dizendo. Que relato de experiência rico e potente. Também, Cristina, é mesmo. Então, ela está parabenizando vocês, né, pelo envolvimento, pela garra, Isadora, Meilin, Jorge, Abel, Aline e todos os outros estudantes que não puderam estar nessa tela, porque, inclusive, a gente tem um limite aqui, né, de entrada nessa sala, né? Então, assim,
Isadora e Melin estão representando, né, todo esse coletivo de estudantes, né? A Lilian também, Bernardes, Lilian, nossa grande parceira e querida, né? Dizendo que gostoso ouvi-las, né? Que gostoso mesmo, muito bom. Dulce, dizendo aqui, ó, isso é fazer educação, apesar das dificuldades, se faz acontecer a aprendizagem, né? Então, a gente está vendo a possibilidade, uma gama riquíssima de possibilidades. E a Helenice dizendo para nós aqui, Helenice Silva, muito interessante esse projeto, estou encantada com o envolvimento da Isadora, da Meli, das estudantes. Então, assim, gente, olha que bacana, que gostoso que a gente está, né, com essa educação viva, né, com essa educação possível, né? Então, isso que nós estamos vendo aqui agora. E as pessoas que estão nos assistindo aqui no YouTube, né, e já sei que está quase na hora do almoço, mas nós vamos fazer uma palhinha aqui só um pouquinho das questões, né? Que o pessoal está deixando algumas questões para vocês. Eu gostaria de responder. Então, vamos ler algumas aqui. Bora. Vamos, Isadora, Melin e Aline. Então, olha só, tem a questão da Ana Carolina, que ela está dizendo assim, e aí para a professora Aline, mas também para a Isadora e a Melin, ficar à vontade aí para responder, né? Então, ela está dizendo, quais foram os maiores desafios, né, encontrados ao longo do desenvolvimento do projeto? Então, eu vou falar assim, as 3 questões, e aí a gente faz um bloquinho aqui, depois se aparecer mais a gente coloca, tá? Então, se vocês puderem falar um pouquinho dos desafios, né, seria bom. A outra pergunta da Bárbara, né, como que estas danças joviais, né, como o kuduro, é visto em Angola, né? Como é que elas são vistas, essas danças? Pois no Brasil, a gente sabe que o funk, por exemplo, né, está passando por uma tentativa política de criminalização. Nós sabemos que isso é um ponto, né, é muito tenso aqui no Brasil. Então, assim, se vocês puderem comentar um pouquinho, né, Aline e Isadora e Melin, pode ficar à vontade. E por último, mais uma questão. A Creuza perguntou se esses estudantes são das escolas públicas ou privadas, né? De quais escolas eles são? Nós sabemos, né? E o Lídia Angélica, né? Já é um parceiro do Ciclo Permanente há mais tempo, né? E a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte é uma parceira há mais tempo, né? Com diferentes escolas públicas. Mas se puder contar para nós também como é que é o perfil dessa escola que veio nessa parceria, né? Seria bom. Então, a palavra é de vocês. Vai lá, vamos fazer esse bloquinho. Meninas, querem começar falando? Vou deixá-las falar e depois eu completo. Eu acho que os desafios, elas já disseram um pouquinho, né, Meio? Eu acho assim, a única que eu sei responder com mais propriedade são os desafios. E eu já comentei que foi a organização, porque era muita gente, e para a gente fazer um trabalho bacana e que todo mundo pudesse participar, tanto nas pesquisas, tanto nas apresentações, foi um pouquinho complicado, mas a gente conseguiu, foi uma vitória. E também em conseguir conteúdo legal, bacana, que fosse realmente de qualidade, que a gente pudesse aprofundar para fazer o trabalho, mas a gente conseguiu, deu um jeito, e a gente arrasou. Quer comentar de outro desafio, Isadora? Ou é o mesmo? Não, até que é o mesmo desafio, porque foi difícil organizar tudo, porque era muita gente e separar por categoria, para pesquisar cada coisa. Isso foi um grande desafio. E eu acho bonito, foi uma coisa que eu valorizei na apresentação deles, que eles tinham que contar quais foram os desafios. Eu precisava, aliás, o coletivo precisa saber por quais desafios eles tinham passado. Então, criar categorias dentro da pesquisa, veja bem que são 5 temas, mas os temas é uma frase. E aí eles é que desenvolveram as possibilidades do que falar sobre aquele assunto. E aí tiveram 1 ou 2 reuniões comigo para me contar o que pensaram. E aí foi bem legal. Eu queria agradecer as perguntas e já cumprimentar a minha aluna, Ana Carolina Fernandes, né? Ela faz uma pergunta muito boa sobre esses desafios.
Além desses, eu acho que os desafios foram uma possibilidade de aprendizado. Todos eles foram aprendizado. A começar, por exemplo, com o fuso horário. A gente teve que negociar muito o horário da aula. Nossos estudantes lá de Angola, eles estão a 4 horas de distância da gente. Então, o que acontece? Na hora de dar a oficina veja bem, não é uma reunião daquelas chatas, não. Eu fazia oficina em todas as reuniões. Então, vamos supor, o momento do primeiro encontro dos angolanos com os brasileiros, primeiro encontro, era eu, a professora, Danilze Jarbas, e todos que quiseram participar do primeiro encontro, que era para organizar o projeto. Nós fizemos um slide com fotos de Angola, fotos do Brasil, Angola, Brasil, Angola, Brasil, misturamos tudo e perguntamos, e aí, me conta, que lugar é esse? E eles ficavam meio perdidos, né? Ai, meu Deus, esse aqui é Angola, esse aqui é Brasil. Porque o urbano é muito homogêneo, de certo modo. Então, teve algumas curvas que eles olhavam, não, esse aqui pode ser até a Lagoa da Pampulha. Então, eles ficavam muito na dúvida. E foi legal que deu aquele choque, né? Porque ele talvez criasse uma expectativa estranha a respeito de Angola. Então, foi muito bom fazer esse exercício das oficinas para os primeiros contatos. Eu queria até mostrar essas oficinas para vocês, mas não daria. Então, o desafio que virou aprendizado é o fuso horário. Então, na oficina, eu coloquei para eles imagens o tempo todo. Então, dava para eles verem onde ficava Angola, onde ficava o Brasil e quantas linhas havia, quantas faixas de fuso horário havia, para eles calcularem, e eles tinham que pensar, poxa, se eu estou aqui às 10 horas da manhã, na aula de geografia, eles estão às 14 horas, eles estão em aula, é o horário da aula deles. Por isso que Abel e Jorge chama a atenção da dificuldade, era o horário de aula. E eles estão também no remoto, mas de um determinado momento eles voltaram para o presencial, aí foi uma loucura que tiveram que voltar para o remoto de novo e a gente deu um gancho. Ah, vocês estão no remoto? Beleza, então conecta com a gente. Então esse foi um desafio do fuso horário. Outra coisa, eu tenho estudantes que se tornaram trabalhadores, Tânia. Isso é muito sério, né? A renda das famílias caíram e muitos começaram a trabalhar. A gente tem um problema muito grave no Brasil, que é a saída do 9º ano para o ensino médio. Quase metade dos alunos, quase 50% dos alunos não vão para o ensino médio, eles abandonam a escola. Esse número é, para mim, assim, um dos números mais chocantes da realidade brasileira. Então, eu tenho alunos que são estudantes que iriam organizar o projeto, mas tiveram que ficar somente nos horários das aulas, no horário do intercâmbio mesmo. Não ficaram prejudicados, mas não puderam organizar o projeto. Eu tenho um ensino remoto também que é problemático, porque depende de cada um pagar a sua própria internet, a gente já comentou isso aqui também. Uma coisa que eu e Tânia, a gente não acreditava, e aí eu acho que esse projeto desmistificou, é possível ensinar história da África, cultura afro-brasileira pela internet, porque nós fomos convidados anos atrás a dar formação à distância e a gente não aceitou, porque a gente acreditou que precisava mesmo ter esse contato, né, esse calor humano. E eu acho que é aprendendo, né, Aline? Nós estamos desafiados a aprender, né? E verdade. Nós estamos conseguindo aprender, né? Então, eu acho que o processo foi esse, né, de mexer, né? Essa pandemia mexeu com a gente profundamente, né, gente? E professores, estudantes, sim, formadores, então, assim, a gente se desinstalou e teve que, né, construir um outro jeito de operar, né? Eu acho que é isso. Teve um momento de desafio que a gente... Olha, todos os desafios a gente conseguiu revertê-lo brilhantemente. Teve um, por exemplo, que a gente ia se conectar com os alunos de Luanda para organizar o projeto no horário da minha aula, e de repente eles ficaram sem conectividade, e a gente falou assim, peraí, o que a gente vai fazer nessa aula? Vamos organizar o projeto, vamos escrever. Então, eles tiveram que aprender o que é uma justificativa de projeto, o que é fazer um preâmbulo, eles tiveram que aprender a colocar a metodologia viva, né? Falar, então, como é que vai se dar esse projeto? Então, nós fizemos isso tudo em conjunto, com mais de 90 alunos em sala, e eles iam abrindo áudio e dando ideia. Eu acho que devia ser assim, o outro, não acho que assim vai funcionar. Então, isso foi um desafio, mas isso foi superado. A questão da timidez dos alunos que não queriam participar na apresentação, tudo bem, a gente não forçou as pessoas a apresentarem, então apresentou quem quis, mas maioria em peso quis. Quem não quis pôde se expressar de outras maneiras, por exemplo, através de desenhos, de pinturas. Teve gente que fez máscaras africanas. Outra coisa que a gente teve foi um conflito em que alguns alunos fizeram mensagens racistas no chat. A gente não tem vergonha de dizer isso, Tânia, porque tivemos a ajuda do advogado
Não, a gente não quis criminalizar, viu, gente? Mas a gente precisava de uma orientação jurídica do que isso significava na vida do adolescente, que isso tem consequências. E as famílias que foram advertidas, foram chamadas para conversar, foram muito solistas, foram muito cuidadosas, os filhos fizeram mensagens em áudio, publicamente, e fizeram uma retratação pública, sem que a escola pedisse. Mas, por outro lado, também eu tenho orgulho desses estudantes que escreveram uma carta para a escola, se posicionando e dizendo: olha, isso aqui é perturbador, isso aqui não é certo, isso aqui ofende, isso aqui fere os direitos humanos. E eles, ao se pronunciarem por meio da carta, eu acho que isso é resultado também do que a gente tem trabalhado com eles, que é o senso de justiça, né? Estava prejudicando a aula, então não dá. E esses alunos também foram muito carinhosos em me ligar, em pedir desculpa, e está desculpado, isso acontece mesmo, e, enfim, fica aí como um aprendizado para todas as partes, todo mundo aprendeu com essa experiência. E uma outra coisa que é o desafio, que aí eu vou falar com meus, eu não falo sozinha, estou com todos os meus colegas de trabalho, a carga de trabalho está extenuante, a gente não dá conta. São muitos relatórios, é teletrabalho, é muita coisa para preencher, então desculpa, viu, Ana Carolina, eu tive que contar. São desafios, sim, para um professor da educação básica, hoje preparar a aula, daqui a pouco para o presencial, preparar para um online, né, o remoto, e ao mesmo tempo desenvolver um projeto. É muita coisa para a gente. Então, assim, a sala de aula invadiu a nossa casa e a gente ainda vai entender quais são os resultados disso tudo. Eu, particularmente, me vejo trabalhando muito e eu tenho 2 filhos, né? Eu nunca escondi, sempre falo com muito orgulho dos meus filhos, mas eu sou uma mãe. E quantas professoras são mães e mães de crianças pequenas e que também estão sem aula? Então, assim, o desafio é muito gigante e a gente só vai descobrir o resultado disso tudo um pouco mais à frente. Sobre o Kuduro... O Aline, também a Marrita perguntando do perfil da escola lá de Angola, se pudesse comentar. A Creuza e a Rita, né? Eu vou falar sobre essa é a terceira. Então, a segunda, sobre o Kuduro, sim, os alunos de Angola disseram que sim, é criminalizado também, é considerado, é visto de forma muito estereotipada, não é valorizado, assim como nós, eles foram colonizados por portugueses, né? Ainda tem aquela visão muito eurocêntrica de olhar para a Europa e achar que ali é o centro do mundo, que é o melhor lugar, né, para viver. Tem esses desejos, não são muito diferentes, que é isso que a gente aprendeu, né? Que eles também são muito católicos, vocês veem pela fala do Jorge, por exemplo, né? Então, assim como tem o hábito religioso colonial, né, que foi imposto, ficou muito marcado. Quando eles foram apresentar as religiões, eles tiveram imensa dificuldade de encontrar material, então essa foi uma dificuldade, de encontrar material sobre as religiões de lá. Então, por exemplo, eles falaram do Vodou, e falaram de forma muito respeitosa, cuidadosa, foi lindo, porque aqui a gente apresentou só as religiões do Brasil, mas eles apresentaram uma deles tradicionais, e que também são perseguidas. Outra coisa que não foi dita aqui, é que eles estudaram o feminismo negro. Eu só pedi movimento social, mas a galera quis feminismo negro. Então, eles trouxeram o feminismo negro em Angola e no Brasil, e quando eles foram falar, gente, a realidade é muito parecida com a nossa. São crianças que saem do campo, que vai para a cidade para trabalhar como empregada doméstica, é um trabalho doméstico parecendo que é um trabalho escravo, sem direitos trabalhistas, violência doméstica é muito grande, é muito parecido com o Brasil nesse sentido, infelizmente. E o Kuduro, então, ele também não é uma dança tão aceita, entendeu? E a gente falou até de bebidas também semelhantes, como a cachaça que a gente tem aqui, e que é vista como mau gosto, né? Mas é mau gosto por quê? Porque vem desses grupos que são subalternizados no processo de colonização. Então, tudo que vem do negro, né, da população afro, mesmo na diáspora, infelizmente, o eixo norte global tratou como menos inteligente, como menos importante. E obrigada pela pergunta. E a última pergunta da Regina e da professora Creuza, né, a nossa coordenadora, eu acho que é ela. A pergunta sobre os estudantes de lá. Eles têm a faixa etária parecida com os meninos daqui, né? Aqui são 14, 15 anos, lá é 16 e 17. Acho que eles não perceberam isso da idade, não sei, é uma pergunta a se fazer na hora de dialogar. Eles estão... Isadora e Mili que pode nos contar isso aqui. Vocês perceberam que eles estavam no ensino médio, estavam no primeiro ano, segundo ano do ensino médio, né? Percebeu ou não? Percebeu? Assim,
Quando você falou, né? a gente conseguiu, tipo assim, tinha uma ideia, né? Mas, assim, de conversar, não tinha muita diferença, não. Não tinha. E aí, que bom. E aí Porque é isso. próximo, né, Isadora? É uma idade próxima, com gostos parecidos. Eles falaram sobre jogos, falaram sobre discriminação em jogos. Por exemplo, você está jogando lá e o outro chamar de, não sei se o argentino chama o brasileiro de macaquito, alguma coisa assim. Eu sei que os de lá perguntaram muito sobre jogos e as palavras, as expressões. Por que vocês chamam a gente de baiano? Né? Olha o preconceito aí com o baiano, né? Então a gente teve que problematizar e pensar como é que essa geografia também foi racista. É uma ciência que teve geografia determinista, que falou, olha, quem nasce aqui nessa região é assim, quem nasce aqui é assado. Houve uma ciência, a ciência já foi muito mais racista do que ainda é hoje, né? Então é uma coisa que eu quero problematizar no meu doutorado. Mas, voltando para a resposta, são alunos que estão no contexto urbano, classe média, de certa forma, porque estão no colégio técnico, estudam, são várias áreas por exemplo, eu sei que a maioria que se identificou como trabalhando, estudando na parte de tecnologia, de computação. Então, são estudantes de uma escola particular, no contexto urbano, na capital de Angola. Esse é o perfil dos estudantes que participaram. E eu acho que da língua que os meus alunos destacaram, de conversar com eles, é perceber que eles têm um português muito mais próximo de Portugal, é claro que com a sua própria característica. Você quer comentar, May, Isadora, sobre o sotaque? Aí a gente encerra. Eu acho que foi uma coisa que vocês ficaram assim, achando diferente, né? O português de lá e o português de cá, não? Não querem comentar sobre isso, não, mas eu lembro que dos meninos falando sobre... Pode falar, Isadora, porque eu já falei. Tá. Não dava para ser uma live de 1h30, nunca. O português deles é bem mais puxado, né? Às vezes a gente garra para entender, é mais difícil, eles falam meio embolado. Eu entendo, às vezes. Aí eu fico... Mas dá para entender, eles falam bem. Eles falam muito bem, né? Eles são, inclusive, falam um pouco mais eu acho bonito também a o gente. jeito que eles falam. É bem mais elegante, eu acho que é mais polido. Sim, a gente ainda fala de um jeito muito... Eu, professora, eu fico me aproximando da minha linguagem enquanto professora, mas eu não tenho esse purismo, né? Então, vimos também os hábitos escolares, né? De lá é diferente daqui, o cuidado... Quer comentar, Meli? Quer comentar? Deixa a Meli comentar. Comenta de Moçambique, Meli, como é que os alunos cumprimentam os professores? A gente viu vários vídeos sobre no YouTube, que a Aline colocou lá pra gente, e é bem mais rígido do que aqui no Brasil, né? Então, os alunos, eles ficam em pé para cumprimentar os professores, se eu não me engano. Tem um tempinho que eu vi esse vídeo, então eu não lembro direito. Mas é bem mais rígido, a escola não dá comida, uma coisa que, assim, doeu no coração, porque eu amo a comida da escola. E são coisas assim bem diferentes, achei bem rígido. A roupa também das meninas. Uma saia bem, bem longa, acho que debaixo do joelho. E tem até uma problematização aqui no Brasil que falam que a gente não pode ir de calça jeans rasgada no joelho. Assim, eu não vejo problema, mas tá bom, né? Então, eu achei assim bem rígido, bem diferente. Do cabelo. Gente, nós ficaríamos aqui assim há muito tempo, porque esse projeto é muito rico, mas infelizmente, né, nós só estamos quase meio-dia no horário do Brasil, né? Confuso, então, né? 4 horas à frente, né, Aline? Né, Isadora? Então, olha só, gente, assim, eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais, então, vou pedir desculpas a quem está nos vendo aqui, porque não é possível que a gente, assim,
faça a leitura de todo o debate que está acontecendo aí no chat. Então, assim, muitíssimo obrigado a quem está nos vendo aqui no YouTube. Vou passar a palavra para a Isadora, para mim, para você, Aline, para vocês agradecerem. Vocês voltam a palavra para mim aqui para a gente encerrar e contar, a seguir sendo os próximos capítulos aqui na nossa série. Vai lá. As meninas se despedem primeiro. Eu queria agradecer por essa oportunidade de participar do intercâmbio. Foi incrível estar aqui dentro guardadinho no meu coração, com todo amor. Quero agradecer também a Tânia e todo mundo que está aí organizando, e a escola que proporcionou a gente esse projeto incrível. Muito obrigada, e a todo mundo que está assistindo também, nos parabenizando. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade que eu tive de estar aqui, de participar do intercâmbio. Obrigada pela Aline, pela Danilza, pelo Jarvis, que ajuda também a escola, que proporcionou isso também. Obrigada a todos os elogios aqui. E é isso. Eu também agradeço pelo convite do ciclo, agradeço pela Escola Municipal Lídia Angélica, na pessoa da Meire Mourão, que está aqui com a gente. Um beijo para a Dulce também, que apareceu, Jarbas, Matheus, que é um parceiro, a professora Creuza, que é nossa coordenadora pedagógica. São tantas pessoas assim maravilhosas, que sempre foram muito acolhedoras, muito carinhosas com os projetos, e sempre acreditaram numa educação, de fato, emancipatória, em que os alunos, de fato, têm um protagonismo, porque o espaço da escola é espaço do aluno e das famílias, né? Então, assim, fico muito feliz por estar no Lídia Angélica, nessa rede municipal, e agradeço toda a colaboração dos estudantes de Angola, que esse intercâmbio gere outras oportunidades da gente dialogar com outros países. Eu sei que tem outros colegas, por exemplo, que são loucos para fazer intercâmbio, por exemplo, com a África do Sul. Um beijo para o Tuilê, lá da USP, que a gente já conversou sobre isso. E, ai, gente, é isso. É gratidão e dizer que estamos abertos a contar dessa experiência. Hoje a gente contou realmente, assim, um pedacinho do pedacinho. Eu queria contar para vocês um dia sobre as questões mais, não diria burocrática, mas é que eu preparei um slide para mostrar como estudar África, sabe, Tânia? E aí um dia eu queria contar para vocês como estudar África, trazendo outros referenciais que não são tão eurocêntricos, porque no nosso livro didático a África é o último conteúdo e começa já falando sobre os europeus entrando para civilizar a África. Isso é muito lamentável até hoje nos livros didáticos. Então, um beijo para todo mundo aí, para as famílias e para os meus alunos que ficaram nos bastidores nos ajudando, né? A Cecília Gonçalves, o Alan também. É isso. Um beijão. Obrigada. Gente, assim, agradecemos imensamente Isadora, Mili, Aline, toda a equipe do Lídia Angélica, né? Que é um parceirão, que é uma escola super, super show, né? E, assim, todas as pessoas que participaram aqui, que esperaram até agora, né, que ficaram até o final. Então, a gente agradece muito, né, o nosso abraço carinhoso e dizer que essa série de webinars, né, Educação Básica em Diálogo, é para isso, é para a gente estabelecer esses diálogos, né? A gente começou com o diálogo com a museologia, agora nós estamos estabelecendo esse diálogo, né, de intercâmbios, e aí o mês que vem nós vamos também fazer uma nova webinar, que vocês vão receber aí a programação. Então, assim, mais uma vez, agradeço imensamente a todo o suporte técnico, ao Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica da UFMG, que tem nos proporcionado essa possibilidade, né, de estar fazendo esses movimentos a partir do CPCIRT, que é um setor que nós temos aqui, coordenado pelo John Gambrich, e agora com o apoio da Fernanda, né, que faz toda a parte técnica aqui para nós. Então, assim, agradecemos imensamente a todos que vieram, aos parceiros, né, as pessoas que estão chegando pela primeira vez aqui, e dizer que o ciclo permanente de estudos e debates sobre educação básica, nascido lá em 2008, né, tem buscado envidar esforços para a gente, né, trabalhar com essa proposta de uma educação antirracista, com a formação de docentes, de discentes. O projeto é aberto, qualquer pessoa pode participar desse projeto.
Vou pedir a Bárbara para deixar no chat o contato do ciclo permanente, porque às vezes as pessoas querem entrar em contato, trocar uma ideia com a Aline, né? Mandar um e-mail dizendo, Aline, me dá uma dica, então pode mandar lá. Nós temos um site que, em geral, o site é um site onde as escolas procuram, né, a equipe, trocam ideias, tem material lá disponível, né? Então, esse site está sendo reformulado e a gente vai deixar, né, no futuro aí para vocês o link também. Mas a Bárbara pode colocar para nós aí no chat o e-mail de contato do ciclo, né? Para que as pessoas possam. Estou falando Bárbara, né? A Bárbara é a pessoa, né, que faz assim um trabalho belíssimo também de suporte, que é monitora do projeto, que é uma estudante de psicologia da UFMG, né, bolsista Ações Afirmativas, PBEST, Ação Afirmativa, que é um tipo de bolsa que a gente tem aqui na UFMG, né, e que vem atuando fortemente, né, na organização dessas coisas até a gente chegar aqui nessa tela. Então, gente, muito obrigada. Desejo, assim, um ótimo dia para todos, todas e todes. E o mês que vem nós estamos aqui de novo na nossa série Educação Básica em Diálogo. Um abraço e agradeço imensamente aos estudantes de Angola, né? E a Aline e a toda a equipe.